Seja bem-vindo ao mais um Capoeira Pedagógica Inclusiva. Meu nome é Reinaldo Velasquez, sou professor e coordenador do Instituto Campeões da Vida e hoje venho até vocês para falar um pouquinho mais sobre a capoeira. Esse projeto é um projeto que ele é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, pela empresa EPM Terminus, ex-Consorce Brasil de Tecnologias. Temos o apoio do Instituto Campeões da Vida, Reinaldo Velasquez, e realização da ACM Produções. Quero falar um pouquinho para vocês hoje, nesse projeto Capoeira Pedagógica, um pouco sobre a origem da capoeira. Sabemos que a capoeira ela tem várias vertentes da sua origem. Muitos livros, muitas publicações, muitas delas eu trouxe hoje para conversar, esclarecer com vocês sobre um grande autor que é o Carlos Eugênio, da Universidade da USP, que ele escreveu Capoeira Escrava. E assim, vários outros livros, que relatam hoje sobre vários assuntos da sua origem da capoeira. Mas o que eu realmente quero transmitir para vocês hoje é por que a capoeira muitas vezes teve um rótulo de ser uma arte apenas das ruas ou uma arte de vândalos. Quero também hoje, através desse contexto todo, conversar com todos os senhores e senhoras para olharem um pouquinho, terem um olhar sobre a capoeira, de onde ela nasceu e como ela se tornou patrimônio imaterial da humanidade. Para isso eu tenho que voltar antes de 1888, até a África, quando vários africanos foram pegos na África, Eles tinham as suas tribos, eram oriundos de bantos e nagos e outras tribos também, Luanda, Cabo Verde, e lá eles tinham as suas lutas tribais, que eles utilizavam essas lutas para que quando eles entrassem na vida adulta, eles conseguissem ter o seu casamento, ou eles poderiam ter também o seu título como guerreiro. E a partir dessas lutas, eles conseguiam, e cada tribo na África tinha a sua especificidade. Então, uma das lutas, Bassula, Camangula, Guinolo, essas três lutas, elas contribuíram para que a capoeira se tornasse aqui no Brasil o que é. Também o batuque, que ao longo da história eu vou estar contando para vocês que o pai de Mestre Bimba era um grande batuqueiro e Mestre Bimba também era do batuque. Então, a partir daí, quando eles trouxeram essas tribos para cá, muitos deles tinham vários dialetos. Muitos deles também falavam várias línguas. Então eles não tinham como se comunicar. E foi através dessa atividade que eles começaram a ter essa linguagem corporal. A partir da cana-de-açúcar, a partir das lavouras, a partir das senzalas, tudo, eles utilizavam ainda as suas características, as suas lutas. Então, quando ele fugia, muitas vezes ele utilizava essas lutas tribais para poder se defender do capitão do mato. A partir da abolição da escravatura, em 1888, o que aconteceu? Surgiram várias maltas de capoeira, aonde eles, utilizando essas lutas tribais, eles começaram a desenvolver, a partir daí, uma luta que muitas falam que se disfarçou numa dança. Naquela época, Marechal Deodoro da Fonseca, ele proibiu a capoeira no Brasil. Foi aí que a capoeira se tornou algo marginalizado aos olhos de quem estava naquela época. Mas a capoeira, realmente não era marginalizada. Mas com a abolição da escravatura, quando todos esses africanos subiram os morros, foram para as margens da sociedade, que surgiu a palavra marginal, porque quem morava às margens, muitos não conseguiam se alimentar. Muitos não conseguiam, muitas vezes, ter trabalho. E o que aconteceu? Muitas vezes existia dois partidos naquela época,
festas da alta sociedade, e eles contratavam alguns grupos, né, de africanos libertos, de negros, né, e principalmente essas maltas. O que aconteceu? Eles eram contratados por alguns sacos de réis ou por algumas sacos de farinha ou alguns contos de dinheiro para poderem muitas vezes ir nas festas e fazerem algumas badernas. Marechal Deodoro da Fonseca pega e faz o decreto-lei, que acaba proibindo a capoeira no Brasil. E olha só que ironia do destino, né? O nome do decreto: vândalos, vagabundos e capoeiristas. O que acontece a partir daí? Todos esses africanos e toda essa luta, a magnitude da capoeira, ela é rotulada. E isso começou sendo passado de geração para geração. Geração para geração. E o que acontece? Né? Esse decreto, ele lida desde 1890 a 1937, esse Código Penal. Fazendo assim com que a capoeira ela tenha um grande obstáculo. Ela oriunda de africano, pessoas afrodescendentes. Com esse decreto, quem fosse pego fazendo qualquer tipo de exercício de destreza era mandado para a ilha de Fernando de Noronha, para as Pedreiras, aonde conseguia punição de 2 a 3 anos em serviços pesados. A partir daí, Mestre Bimba, ele consegue fazer em recinto fechado. Tudo começa após Mestre Bimba, o negro da Bahia, né? A capoeira era muito desenvolvida em Recife, Pernambuco e Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, a capoeira foi dizimada, porque com o Código Penal, muitos, né, acabaram fazendo com que a capoeira os capoeiristas fossem pegos e mandados para a ilha de Fernando de Noronha. Em Recife, a capoeira ela ganha o contexto do frevo. E na Bahia, sim, aí surge a luta regional baiana. Porque Mestre Bimba, driblando o Código Penal, o que ele faz? Ele monta a luta regional baiana em recinto fechado. Como naquela época todos da nobreza iam para a Universidade Federal da Bahia, Mestre Bimba tinha uma academia na frente dessa universidade. O que acontecia? Todos que iam lá, eles queriam se defender, eles queriam aprender uma luta para poder pegar e conseguir se melhorar. Foi aí que a capoeira começa a ter, né, vários contextos de ser uma arte marcial, a luta regional baiana. Teve 2 protagonistas, né, nessa área, que foi Mestre Pastinha e Mestre Bimba. São os patronos da capoeira, são as personalidades mais vistas pela história, onde tudo, Mestre Pastinha pela capoeira Angola e Mestre Bimba pela regional. O que acontece? Só que a capoeira Angola ela era mais praticada de pai para filho, era muito mais praticada na sua expressividade. Mestre Bimba, como a capoeira estava sendo proibida, o que ele faz? Ele consegue colocar as metodologias de ensino. Foi a primeira metodologia de ensino e de treinamento que se fala, as 8 sequências de Bimba. A partir daí, Mestre Bimba começa a virar uma popularidade. Foi nessa época também que as atividades, tipo os orientais começaram a vir, as artes marciais. Mestre Bimba sobe no ringue com alguns alunos e a partir daí Mestre Bimba começa a desafiar todas essas artes. O que acontece? Ele se torna uma popularidade, ele se torna uma personalidade. A partir daí, como estava na década de 30 ainda, Getúlio Vargas chama ele para fazer uma apresentação. Nessa apresentação, Mestre Bimba mostra toda a riqueza da capoeira, fala com o presidente. O que acontece? Getúlio Vargas libera a capoeira no Brasil como rainha do folclore brasileiro. Tudo isso está documentado, vários livros comprovam isso, né? Então ele faz essa apresentação para Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas, liberando a capoeira no Brasil, ele consegue o primeiro título de doutor por honoris causas, também pela educação física. A capoeira, a Academia de Capoeira foi a primeira academia do Brasil, que foi a Academia de Mestre Bimba. Então, trazendo esses relatos para vocês, até então que através da Unesco, a capoeira vira patrimônio imaterial da humanidade. Por quê? Porque a capoeira ela consegue hoje englobar todas as artes. A capoeira consegue contar a história do Brasil, a capoeira consegue contar a história de uma nação, a capoeira consegue fazer com que todos consigam se encaixar nessa parte inclusiva dela. A capoeira hoje ela está em mais de 160 países, com mais de 300 livros escritos, com muitas pessoas hoje praticando dentro das suas academias, dentro das suas atividades. A capoeira, então, em 24 de 11 de 2014, pela Unesco, ela se torna um patrimônio imaterial da humanidade. O que realmente eu quero transmitir para vocês, né? A capoeira é o único esporte genuinamente brasileiro. Através de lutas que contribuíram, ela conseguiu se manter, sobreviver e principalmente, né, cuidar de centenas de pessoas dentro da sua plenitude. Com certeza você vai achar várias publicações falando sobre a origem da capoeira, mas o que eu quis explanar para você hoje é que a capoeira ela nasceu no Brasil, ela engravidou nos navios negreiros e nasceu no Brasil. Através desse episódio que aconteceu dessa lei que Marechal Deodoro da Fonseca, ele rotulou a capoeira como uma luta de vândalo, de vagabundo e capoeirista, em virtude que naquela época se utilizava a capoeira, né, para poder se ganhar o pão. A partir daí, muitas histórias se foi repetida, até nesse momento de agora, que nós olhamos a capoeira como uma grande ferramenta pedagógica, uma grande ferramenta no contexto comportamental, uma grande ferramenta que se deve ser estudada cada vez mais perante os professores e escola. Então, a dica que eu deixo hoje para você: pegue e estimule seus alunos. O professor que está olhando hoje esse vídeo, professor de português, matemática, filosofia, professor universitário, professor de pré-escola, professor de educação física, temos hoje uma grande ferramenta na parte educacional, porque a capoeira consegue trabalhar a história do Brasil através do toque do berimbau. A capoeira consegue trabalhar a parte comportamental através, né, de aulas didáticas. Então, tudo isso, o nascer dela de uma forma de opressão, hoje ela está no mundo de uma forma muito mais eficaz. Então, quero agradecer a todos que ficaram assistindo esse vídeo. Nós fizemos mais um relato, né, da trajetória da capoeira e principalmente o porquê que a capoeira conseguiu se manter durante anos e como que a capoeira hoje ela não precisa ser rotulada de uma forma equivocada. Sabemos que tem um fator histórico aí, né? Que foi lá naquela lei quando o Marechal Deodoro da Fonseca rotulou a capoeira. Então, vamos tirar esse rótulo que a capoeira tem e olhar as belezas que ela tem hoje. Todos os benefícios que ela pode trazer para uma sociedade. Meu nome é Reinaldo Velasquez. Hoje venho trazer para vocês um pouco do relato para o Capoeira Pedagógica Inclusiva. Esse projeto que é aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, pela Fundação Cultural e pela Prefeitura Municipal. Tem o patrocínio da APM Terminals e também da Scansource Brasil. Tem o apoio do Instituto Campeões da Vida, Reinaldo Velasquez e realização ACM Produções.